Pessoal, estamos começando aqui mais uma gravação e eu fiz um vídeo há pouco tempo, há poucos dias, que falava sobre uma revelação de que o ser humano, a humanidade, ia migrar para outros mundos. Foi feito pela Mãe de Deus, aqui na atividade, Nossa Senhora, que se chama Miriam, na época que ela era menina, nova, ela se chamava Miriam, deu esse nome aqui para nós, e eu tenho procurado colocar as provas de que ela não foi criada, não foi inventada aqui na Terra, ela era legítima, verdadeira, autêntica, é a legítima Mãe de Deus, Mãe de Jesus, e cheia de poder, cheia de conhecimento, porque ela já está em Deus. Tá? Então ela falou que o ser humano vai migrar para outros mundos. Isso qualquer pessoa hoje pode falar assim, o ser humano ainda vai viajar, ainda vai descobrir outros planetas, outras coisas, vai para outros mundos, o ser humano ainda vai. Mas não tem a menor noção de que nós não temos equipamento para isso. E a distância desses mundos, né? Nós não temos esse conhecimento. Mas ela fala isso numa revelação no final dos anos 60, né? 67 e 68. Ela estava respondendo uma pergunta, que tinha muita gente em volta do Dr. Fausto, e essa revelação, acho que foi em 1968. Muita gente em volta dele perguntando, pergunta a ela, e estava enchendo o saco. Mas ela respondeu ao pessoal para ele, porque ele que estava anotando, e muitas vezes ele nem fazia essa pergunta. Ela estava dizendo que o ser humano não ia se extinguir porque ia migrar, a Terra acaba, mas a nossa espécie, que é o plano de Deus, né? O bichinho que Deus colocou alma e espírito, né? O bichinho de Deus, que nós somos nós, animais, que ele nos fez a imagem e semelhança dele, porque nós temos todas as características da vida eterna. Né? Então ela falou, o ser humano vai migrar para outros mundos. Aí é que eu entro. Em 1990, muito tempo já depois que ela falou que o ser humano ia migrar para outros mundos, não existiam mundos. Só existia o Sol, as estrelas lá longe, as galáxias que estavam começando a ser descobertas, que existiam galáxias, né? Como nós moramos em uma galáxia, chamada Via Láctea, né? E ela disse que a gente ia migrar para outros mundos, não existiam mundos. A única coisa era o Sol e os planetas que estão presos pela atração do Sol, que giram em torno do Sol. A Terra mesmo tem uma rota que a Terra se aproxima do Sol, se afasta, se aproxima, se afasta, gerando mais calor e menos calor aqui na Terra. Um cientista, em 1990, nos anos 90, não vou dizer 1990, isso eu fui buscar na internet já tem bastante tempo. Não anotei, não escrevi, não sei que está lá. E eu tinha ouvido isso na rádio na época. Aí fui, depois de algum tempo, confirmar na internet. E muitas coisas nós aprendemos ouvindo rádio à noite, ou estação de televisão, mas ainda não tinha internet. Depois passou a ter internet, então a informação, a gente volta, vai nela. Então eu encontrei esse cientista que fez um trabalho, é um astrônomo, né? Porque eles estudam muita coisa, é física e matemática, eles são todos eles físicos e matemáticos, né? E esse cidadão, parece, não sei se é inglês ou americano, ele fez uma fórmula para descobrir se tinha planeta em volta das estrelas. Porque o número de estrelas é tão grande, que o próprio espaço é infinito. Nós não sabemos aonde ele vai, que tamanho. As galáxias têm milhões
de estrelas. As galáxias são várias galáxias. E esse cientista deu essa grande contribuição, fez uma fórmula que ele descobriu que quando um planeta girava em torno de uma estrela, aí ele já descobriu um planeta girando em torno de uma estrela. A luz que ela mandava, ela variava, a luz tremia. Intensidade de luz, mais, menos, a luz tremia. Então, ele calculou, isso é um planeta que está passando aqui na frente dela, que é um planeta pequeno, então diminui a luz dela, passa na frente, faz uma sombra e ele descobriu isso. Ele descobriu isso, que tinham planetas no espaço. Isso alguns anos depois da revelação de Nossa Senhora, que o homem ia migrar para outros mundos. E Nossa Senhora de Natividade está aqui escondida numa terrinha pobre, num lugarzinho que não desperta nenhum interesse, e é no Brasil, né? Aparece uma pessoa falando uma coisa como essa que eu estou falando aqui, que Nossa Senhora apareceu, eles desligam a televisão, desligam o rádio, saem fora, vão embora. Nós somos insignificantes para a história mundial. E até a própria igreja tem medo de que uma pessoa comece a falar em religião e não sendo de dentro da igreja, né? Eu sou um leigo, sou de fora. O Dr. Fausto era o maior leigo de todos, né? E ela escolheu um homem rico, um homem que tinha dinheiro, cultura, sabedoria e experiência. Ele era um poliglota, ele falava, ele entendia línguas estrangeiras. Bom, então esse camarada fez essa fórmula. E um tempo depois choveram pesquisas descobrindo planetas em volta das estrelas. Então, nos anos 2000 e 2010, a gente já começa... Quer entrar na internet, pergunta lá, existem outros planetas no espaço? Entra lá. Quando foram descobertos planetas no espaço? Entra lá. Entra no Google, entra na internet, no Google, vocês vão ver. E ela falou isso, não existiam planetas ainda descobertos, nem nenhuma fórmula, nem nenhuma teoria. Então ela veio confirmar que ela é verdadeira. Ninguém estava inventando Nossa Senhora aqui na Natividade. Ela era verdadeira. Não é? E aí hoje já se sabe que tem parecido com a Terra, com a nossa luz, com a nossa temperatura, não é? Com os nossos elementos, né, como água e minérios, um local que daria para o ser humano viver. E já descobriram que tem uns 5.400 planetas, só aqui perto de nós. A revelação dela encheu de alegria. Quem conhece, quem tem essa fé, tem que ter fé, né? Tem que acreditar que é a Nossa Senhora verdadeira, e ela já falou. E agora vieram a provar que existem muitos planetas, né? Mas ela já sabia. É o poder dela, não é verdade? Então nós temos que colocar ciência em volta da palavra sagrada. Nós temos que começar a buscar a ciência, vai aumentar a nossa fé, vai melhorar a igreja, vai aumentar a nossa possibilidade de salvação, né? De sobrevivência dos que dependem de nós, né? Dos nossos descendentes, né? Isso aí faltava dizer. Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito dessa aparição dela aí na Natividade, né? Muitas coisas. Aqui, olha, eu vou recomendar para vocês esse livro aqui, ó, que só existe à venda lá no santuário, ou pela internet, consegue comprar com eles aqui. Ó, ele está escrito aqui, ó, Eu Vi a Mãe de Cristo. Quem fez esse livro é um filho do Dr. Fausto, um homem também estudioso, um homem de ciência, um homem que tem qualidades e um filho que fez jus ao pai, com certeza. É a biografia do médico e advogado Dr. Fausto de Faria, a biografia dele. E foi achado um caderno de capa dura, um livrinho pequeno, numa mala de guardado. Depois que ele morreu, foi encontrado. E o Ronaldo, então, tomou essa tarefa difícil de falar sobre o que o pai tinha anotado. Tem as anotações. Quem quiser conhecer Nossa Senhora da Natividade, esse é o livro número 1. Tem que conhecer esse livro, tem que pegar esse livro. Tem muita fotografia daquela época, tem muita coisa, tem muita história, tá?
Esse livro que está aqui. Vocês comprem esse livro, tem à venda no santuário lá, na casa que vende objetos de relação com a aparição dela, não é? Eu tenho aqui uma página aberta aqui, desse livro meu terceiro livro, né? Eu posso começar a ler, ó, um mistério que recebemos do céu, tá? Um mistério que recebemos do céu. Aí eu fico mais fiel ao que eu já escrevi. Eu já escrevi, eu afirmo. E as coisas a gente escreve nas horas de muita emoção. Muitas coisas eu escrevi aqui em cima. Vocês estão vendo aqui uma laje. Eu estava nessa casa aqui em cima, aqui, uma casinha pequena e aconchegante. Fica aqui na roça. O lugar tem hora que o lugar é sossegado, tem hora que é movimentado, mas tem hora que aqui é quietinho. E às vezes à noite aqui eu passo horas muito gostosas me dedicando a Nossa Senhora de Natividade, tá? Eu vou ler isso aqui. Ó, Miriam nos deixou uma pedra que faz parte de um poderoso equipamento que ninguém sabe como funciona, mas é poderosa. A primeira orientação que recebemos é que a água passa pela pedra que caiu do céu. Disse claramente, diretamente, caiu do lugar de onde eu venho. É surpreendente, isso é surpreendente. Caiu do lugar de onde eu venho. É onde ela mora com o filho dela. Jesus falou, estou indo procurar um lugar para vocês e eu volto. Tudo está escrito na Bíblia e em revelações dela. As coisas vão se somando, não é? Amigo leitor, o que eu posso falar mais para você acreditar? Vou continuar a te dar mais ingredientes para entender que estamos lidando com poderes muito acima da nossa compreensão. Temos que acreditar, mesmo que não vejamos. Temos que ter fé. Este fenômeno de Miriam, explicando que a pedra, que ela sempre chama de Cefas, um meteoro, está enterrada lá. Caiu faz muito tempo. Ninguém existia ainda no nosso planeta, mas digo sem saber. Porque a Terra está se consolidando há 4 bilhões de anos. A Terra está secando, está virando uma crosta e ainda tem o núcleo derretido ainda é muito calor. E a Terra está se consolidando 4 bilhões de anos. Estatisticamente falando, muitos anos, que ela diz, muitos anos, caiu há muitos anos, seriam bem antes de nós existirmos. Acabamos de aparecer. Concorda comigo? Mas ainda falta levar o assunto para a mensagem dela. A água passa a ter poder de fazer milagres. Mas muitos crentes não acreditam em milagres, estão perdendo. Eu sou testemunha de um milagre lá naquele local. Mas ainda não é esse o caso. O aparelho poderoso que ela deixou para a humanidade é a pedra pequena, minério de ferro, materializada nas mãos do vidente no primeiro encontro em que ela ditou a primeira mensagem. Molhar a pedra na água, reunir crentes com muita fé e pedir uma proteção para a terra. Ainda não sei quando, mas a nossa aflição vai dizer. Não vamos pedir o que nós podemos resolver. A pedrinha fica lá, esperando entrar na água. Quando ela entra na água, o aparelho começa a chamar por ela. Ela deixou um milagre montado para funcionar quando estivermos na maior aflição. Nosso maior drama que a humanidade estiver sofrendo. A pedra grande em cima, a água correndo e a pedrinha de ferro no ponto marcado. A água corrente fecha o contato e se torna como uma antena. A pedra foi jogada na água e Miriam apareceu. É assim que funciona. Este é o contato. E deixou o aparelho para nós. Avisou para não dividir a pedra. Não dividir. Ela foi firme. Um milagre. Nós sempre chamamos assim o que não podemos entender. É um milagre ou pode chamar do que quiser. É um poderoso aparelho que a nossa ciência ainda não consegue decifrar. Assim como o nascimento de uma menina inteligente há 142 mil anos atrás, sem evolução natural. Ela apenas nasceu inteligente, no meio de uma população africana que era primata. Uma interferência ou um milagre, como queiram,
dando origem a todos nós, assim como Jesus, no terceiro dia, voltou a conviver com todos por muitos dias e subiu ao céu numa luz. Assim como Miriam, na Turquia, subiu ao céu em um feixe de luz, um jato de luz, mas era um feixe de luz. Nós ainda veremos muitos milagres sem poder explicar. Mas Natividade tem um pedido para fazer, um milagre para pedir. E eu terminei esse terceiro livro dizendo Natividade, Cidade do Milagre. O que é muito interessante é porque nada se compara a essa aparição de Nossa Senhora em Natividade. Nada se compara. Uma pessoa, um homem leigo recebeu essa honra, não é? Ele anotou tudo, ele escreveu tudo, ele não ganhou dinheiro nenhum com isso. Era um homem muito rico, aposentado, estava quieto, indo para a beira do rio pescar, ficar com a família, ver os netos indo crescendo, né? E foi para ele um sacrifício, exigiu dele um sacrifício. Ele não ganhou nada com isso. Não é? Aquele santuário é um local de visitação que não cobra ingresso, é de graça. E a igreja não assumiu aquilo. Talvez a igreja tivesse que assinar algum documento dizendo que acredita naquilo que está lá. Mas ela não vai assinar isso. Não é? Ela não vai assinar. Nossa Senhora faz crítica séria à igreja. Por exemplo, por que Nossa Senhora levou 10 anos para fazer a última revelação? Que não falou nada. Na última revelação ela não falou mais nada. Ela falou para o Dr. Fausto, ele jogou a pedra na água, que ele fazia todo ano, mas ela não aparecia. Mas aí, dessa última vez, 10 anos. 67, ela falou 77, 10 anos. Pronto, terminou o serviço dele. Inclusive, ele já estava doente, ia morrer 3 anos e meio depois. O serviço dele tinha terminado. E ela deve ter tido uma decepção muito grande com a igreja dela. Porque foi divulgado na televisão, alguém tinha que ter tomado uma providência na televisão. Eles devem ter escrito, a família deve ter mandado mensagem para o bispo. Todo mundo ficou quieto, todo mundo abafou. Nossa Senhora não existe em lugar nenhum do mundo. Essa aqui não entra na igreja, é uma vergonha. E ela manda a igreja se modernizar para poder evangelizar. Não está conseguindo evangelizar. Não está conseguindo evangelizar. Não teve nenhuma mudança, nenhum esforço no sentido do que ela falou. 10 anos. Aí ela parou. Ela fechou o ciclo. Ó. Falou para Fausto, então tá. 10 anos se passaram. Se eu vou para cá, você fica aí. Porque você já fez, podia fazer. E eu acredito que ela é verdadeira, é uma mãe de Jesus, aquela. Ela fez um retrato, deixou o retrato dela. Fizeram um retrato falado da primeira aparição. Depois da primeira aparição, apareceu uma mulher que era já conhecida do Dr. Fausto, ficou sabendo daquilo, veio e ficou aqui com ele, conversando com ele, levaram alguns meses até sair um retrato perfeito. Aí em 1968 levaram a foto, retrato grande, feito a lápis, um retrato, um desenho grande, tamanho bem próximo do natural, ou até mais, um retrato, aquele quadro. E ela virou e falou, esta é a minha imagem. Esta é a minha imagem. Praticamente ela falou, sou eu. Essa aí sou eu, a verdadeira. Sou eu, a mãe de Jesus. Não é? O que nós encontramos de mais surpreendente foi que quando ela fala dos pés e as mãos, ela apresenta pés dourados, mãos douradas, e nós vamos descobrir lá na Turquia, que ela falou que se despediu de lá tinha uma imagem que foi restaurada, as mãos tinham sido quebradas para roubar o ouro. A mão dela lá tinha ouro, os pés tinham ouro. Interessante. E ela faz essa mesma figura, esse mesmo desenho, ela tem essa mesma apresentação. E por que isso? Por que isso? De onde isso vem? Isso não está dentro da igreja. Isso está na ciência. A igreja nunca imaginou. Eles colocam em Nossa Senhora sempre uma coroa. Coroa,
na mãe de Jesus, uma rainha, chamam de rainha, bota uma coisa, todo mundo que vai fazer um desenho de Nossa Senhora, uma imagem, uma estátua, uma representação, bota uma coroa. Tem a solenidade de coroação dela e tal. Isso aí é coisa da igreja. Isso não é coisa da ciência. E Nossa Senhora aparece com pés e mãos douradas. Isso é coisa da ciência. E eu tenho alguns conhecimentos que me levam a crer que ela precisa de pé dourado e mão dourada para fazer essa viagem, para se construir a imagem dela, a presença dela, para ser fisicamente visível. E interessante, só aparece para uma pessoa, só apareceu para o Fausto. Apareceu para o Fausto. Agora aí ela estava vendo aquele povo todo no dia que ela se apresentou lá, e da segunda vez tinha uma multidão lá, muita gente. Ele pedindo para ela aparecer, ela falou, não, o importante é que eu estou vendo a todos. Ela estava vendo. Quem estava lá foi visto. Foi enxergado por Nossa Senhora. Um ser do céu. Um ser divino. Ela era divina. E uma sabedoria extraordinária. E um conhecimento. Ela fala, tem uma pedra que caiu lá em cima, lá, tem uma pedra que caiu. A água passa nessa pedra. E há quanto tempo foi que caiu essa pedra? Não existia gente na Terra, a Terra ainda estava em fogo. Lá não tem nenhum sinal de meteoro. Não tem. E essa pedra deve estar fundida no magma da Terra que ainda cobria a Terra ali. Ou rompeu uma crosta mais ou menos seca e enterrou ali, né? E a água nasce. Tem esses caminhos, a água passa por a chuva, ela chove, ela infiltra numa pedra e vai saindo, às vezes, num outro ponto longe, porque existe uma pressão hídrica, né? Uma pressão hídrica. A água afundando num lugar, se levanta no outro. É um vaso comunicante. Então, Nossa Senhora revela muita coisa. Eu ainda pretendo fazer mais vídeos, contar mais história, porque eu começo a entender a importância. Cada vez que eu me debruço num assunto é muito importante. Dar valor a ela, descobrir ela, divulgar essa revelação de natividade. Ela não vai aparecer de novo, não, já está feito. O ciclo cristão no mundo já está feito. A não ser que haja uma tragédia tão grande que mereça de novo uma outra revelação, uma outra visita, uma outra coisa. E eu acho que estamos no limite. Estamos no limite. E ela veio avisar e ficou decepcionada. Ela teve decepção. Ninguém fez nada. Eu digo a igreja. Não tomaram nem conhecimento. E alguém que leu alguma coisa sobre as aparições, principalmente alguns padres aqui em volta, algum bispo aqui em volta da região, né? Eles abafaram, fizeram nada. É uma pena, uma decepção, fico triste. Mas vai chegar o dia que o pessoal vai descobrir essa história e vai ficar apavorado, o tempo que perdeu. Tá bom, pessoal? Depois eu volto com mais. Todo mundo aí, fique com Deus, obrigado. Vamos continuar, vamos ficar firmes. Vamos ficar firmes. Indiquem esse canal, né? Que você está vendo esse vídeo, indica esse canal, indica esses vídeos, tá? E mande para as pessoas. Pode mandar para quem quiser. Católicos, crentes, padres, pastores. É para todo mundo. É para todo mundo. Todo mundo vai ter que assumir uma responsabilidade, falar ou sim ou não. Ah, não gostei, bobagem. Isso aí não existe. Não, me impressionou e eu vou investigar. Então vamos lá. Boa sorte, fique com Deus.